Oi! Desejando aqui que vocês tenham uma ótima semana, que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindo aqui ao canal Despertar Psicocomportamental, um canal para falar sobre comportamento humano e seguindo aqui com a nossa série sobre abuso emocional psicológico e sobre narcisismo. Gostaria de deixar bem claro para vocês que eu não sou psiquiatra, não sou neurologista e o conhecimento que eu procuro passar aqui, um pouquinho de conhecimento a respeito do funcionamento do cérebro, é de acordo com as minhas pesquisas e também o que a gente aprende no curso de terapeuta comportamental cognitivo. Eu sou terapeuta comportamental cognitivo, não sou médica, ok? Bem, algumas pessoas falam a respeito de pessoas que têm características de narcisismo como se fosse uma pessoa doente mental, tá? Algumas pessoas falam, fulano é um doente, como se fosse um doente mental. Vamos entender um pouquinho aqui sobre o que é uma doença mental. As doenças mentais, elas têm fatores fisiopatológicos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a demência. A demência, o fator que causa a demência é a morte dos neurônios, ok? Outro exemplo que podemos citar aqui é na questão de um retardo mental. O retardo mental, ele pode ser causado, por exemplo, na hora do nascimento, ali uma falta de oxigênio no cérebro, talvez um pré-natal inadequado, psicoses também pode ser consideradas doenças mentais. E outras, tá? Só estou citando algumas aqui. E essas doenças mentais, elas podem, muitas das vezes, ser controladas através de medicamentos, como, por exemplo, a esquizofrenia, que não tem cura, mas tem um tratamento através de medicamentos para controlar essa doença mental. Mas se tratando do transtorno de personalidade, como por exemplo o narcisismo, que é um transtorno quando a pessoa ela tem características na sua personalidade que causam prejuízos para ela mesma e para outros. É lógico que um narcisista vai causar muito prejuízo para as pessoas que ele conviver. Mas também no decorrer da vida dele, ele também vai ter prejuízos, né? Talvez pela lei do retorno. Aí vem outra pergunta sobre a questão do transtorno de personalidade narcisista. Será que o narcisista nasce assim ou ele se torna assim? Gente, o narcisismo começou a ser falado lá na década de 70 com o professor e escritor Christopher Lasch. E os estudos a respeito do narcisismo ainda é muito recente. Tem muitas coisas ainda a ser descoberto sobre isso. E existem duas linhas principais sobre essa questão do narcisismo. Existe uma linha entre os profissionais da saúde mental que defende que a culpa é da genética, tá? E existe uma outra linha sobre o narcisismo, onde a culpa é dos pais, ou seja, os pais são culpados pela maneira que uma criança foi criada e aí ela se tornou um narcisista, passou a ter o transtorno de
de personalidade narcisista. E nessa segunda tese, nessa segunda linha aí, onde culpa os pais, né, pela criação que deu para o filho, ainda existem duas teses. A primeira tese é que a criança ela foi traumatizada na infância, que ela não teve as suas necessidades emocionais atendidas. Enfim, então a culpa seria da família. A segunda tese é o contrário. É porque a família mimou demais essa criança. Essa criança não foi preparada para as frustrações da vida e aí se tornou o narcisista, ou passou a ter o transtorno de personalidade narcisista. Então, na verdade, essas duas teses, se formos analisar, eximem o narcisista de ser quem ele é, não é verdade? Bem, gente, vamos raciocinar. Quantas pessoas nasceram em lares disfuncionais, mas se tornaram pessoas boas, pessoas empáticas, pessoas do bem, que nunca fizeram mal para ninguém? Uma moça me escreveu contando sobre a sua história e, segundo ela, os pais e algumas pessoas da família eram narcisistas. Ela, através do conhecimento obtido, né, através de vídeos e tudo mais, e até conversando com o terapeuta, ela entendeu isso. Gente, essa família, tanto ela quanto os irmãos dela, passaram coisas terríveis. Eles tiveram uma infância traumática, onde eles passaram fome, eles apanharam, foram humilhados, tiveram todo tipo de carência que vocês podem imaginar. Mas todos eles se tornaram pessoas boas, se tornaram pessoas do bem. Nenhum deles se tornou uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Olha que interessante, né? Gente, quem que não teve algum trauma na infância, não é verdade? Eu mesma posso dizer para vocês, eu fui criada na mais terrível pobreza que vocês podem imaginar. Meus pais eram alcoólatras, meus pais brigavam. Eu presenciei muitas vezes a minha mãe sangrando por espancamento do meu pai. Eu não me lembro, não tenho lembrança de uma vez sequer que a minha mãe tenha me pego no colo, tenha me feito um carinho, né? Eu não tive as minhas necessidades emocionais atendidas na infância, tá? Eu fui molestada pelo meu irmão, fui molestada por um vizinho, quase fui estuprada por um estranho quando eu voltava da escola, na época da minha adolescência. Sofri muito bullying na escola, enfim. Mas isso não fez com que eu me tornasse uma pessoa perversa, uma pessoa ruim ou uma narcisista. É claro, gente, que tudo isso deixa sequelas, é óbvio, né? Porque os traumas que nós vivemos, inclusive na infância, deixam sequelas no cérebro e no corpo. Mas existe
algo chamado livre-arbítrio. E eu escolhi ser uma pessoa do bem, como muitas outras pessoas também. Agora, o abusador / narcisista, ele é totalmente lúcido nas maldades que ele faz. Ele não é um doente mental. O que ele tem é uma perversão moral. Vejam só o que é uma perversão moral segundo o dicionário. Vou ler na íntegra aqui para vocês. Diz assim, olha, perversão moral é um desvio ou distorção dos valores éticos e morais aceitos pela sociedade, envolvendo comportamentos considerados moralmente errados ou prejudiciais. O narcisista é perverso, gente, por escolha. E sabe o que é perversidade, segundo o dicionário? Vou ler na íntegra para vocês. Aqui diz, olha, perversidade é gênio ou caráter ruim, tendência para o mal, facilmente corrompido, em que há corrupção e depravação. Tá vendo? Gente, é lógico que nós sabemos que a criação diz muito sobre quem somos, mas ela não determina que seremos um narcisista ou um psicopata. Uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa pode ter uma predisposição para ficar diabético, tá? Mas se ela tiver uma vida regrada, uma alimentação boa, uma alimentação regrada, ela pode nunca ser um diabético, tá? A criação, ela pode sim reforçar uma predisposição que nós temos. Por exemplo, uma criança que tem uma predisposição para o narcisismo e, por exemplo, que ela tem uma família que o trata como um reizinho ou uma rainhazinha, que tem uma família que faz ali todas as suas vontades, que mima demais, que reforça ali ou passa pano para as suas peripécias, o que vai acontecer? Essa criação vai reforçar a predisposição que essa criança tem para o transtorno de personalidade narcisista, entende? Essa mãe, por exemplo, né? Eu digo mãe porque mãe fica mais tempo ali com o filho, né? Ela que educa mais o filho. Essa mãe, ela vai ajudar a construir esse monstro. E esse monstro vai depois aterrorizar as suas vítimas, as vítimas que ele conseguir enredar. Portanto, narcisismo não é uma doença, e não sendo uma doença, não tem cura. Alguns profissionais dizem que tem tratamento terapêutico. O problema é o seguinte, é que essas criaturas não têm autoanálise, entende? Eles não acham que eles precisam de mudança, porque o erro está sempre nos outros. Como diz o Dr. Kurt, meu querido médico Dr. Kurt, ele se acha completo, perfeito e acabado. Então, ele não vai se submeter a uma terapia, porque ele não precisa mudar. Gente, doente é a vítima que se relaciona com um ser desses. A vítima, sim, muitas das vezes tem que procurar uma terapia
para se recompor de todos os abusos, de todos os estragos que ela sofreu, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. O abusador não está nem aí para os estragos que ele fez na vida da vítima. Ele não tem remorso por tudo que ele fez com essa vítima. O que ele fez foi manipular as vítimas para obter vantagens. Por que ele haveria de querer mudanças? E ele nunca vai mudar o seu comportamento, o seu caráter, a sua maneira de ser. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link, se alguém quiser ver o meu vídeo falando sobre isso, por que o abusador / narcisista, ele não muda. Agora, para as vítimas, gente, não importa se ele nasceu assim, se ele se tornou assim, porque a vítima sabe o que ela passou e sabe os prejuízos que ela teve. É verdade? Então, gente, o que deixo aqui hoje como recado para vocês é que nunca é tarde para vocês saírem do abuso. Nunca é tarde. Sair de um ciclo abusivo é muito, muito difícil. Se recuperar de um ciclo abusivo é muito difícil, é lento, mas vale a pena, gente. Eu até hoje, eu ainda estou me recuperando do estresse pós-traumático, pós-abuso, mas eu estou em paz. Garanto que eu estou muito melhor do que quando eu estava no ciclo abusivo. É uma luta diária, é uma luta constante, mas vale a pena. E é isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero que vocês tenham na vida de vocês, que vocês tenham paz. Para isso, procure ajuda terapêutica, procure apoio em pessoas que vocês podem confiar. E eu também, gente, estou aqui para ajudar vocês, se vocês ainda não saíram do ciclo, ou que vocês saíram. Eu sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo. Escreve aqui para mim a sua história, façam seus comentários e me escrevam para sulatj@hotmail.com. E eu vou ter o maior prazer em estar respondendo vocês e ajudando vocês no que for possível, tá bom? Fiquem em paz, fiquem bem. Um beijo para vocês.